Seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos nos organizar. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui para dar início a uma jornada, sim ou não? Então você aperte os cintos, se prepara, porque nós vamos ter um final de semana muito edificante, amém? No partir do pão, nós vamos mergulhar em Deus num tempo de comunhão. Essa realidade nós não podemos fugir. A pandemia afetou a comunhão da igreja. E a responsabilidade, nós como líderes, é trazer a igreja para o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, o objetivo não era só apenas para multiplicar, encher a terra, eles terem uma vida sexual sadia, não era só apenas isso. O interesse de Deus ali é que o homem vivesse em comunhão, vivesse em relacionamento. E Deus entendeu que não era que o relacionamento de Adão e com Deus não era o suficiente, não é essa a conotação ali. É que Deus queria complementar cada vez mais comunhão com Deus e uns com os outros, amém ou não? Essa é a leitura de Gênesis. Esse é o motivo pelo qual Deus deu Adão para Eva. Eu e você, Adão, estamos definidos, temos comunhão todos os dias, mas eu quero mais, eu quero que você tenha comunhão com um ser humano igual você também. E aí foi que o bicho pegou. Parece que tem pessoas que, quando ela ora em língua estranha, dá até uma inveja santa. Eu gostaria de orar como essa pessoa ora em língua estranha. Tem gente que quando lê a Bíblia, tem sede de ler a Bíblia, chega a ler 3 vezes no ano, você fala, nossa. Mas quando vai ter relacionamento com outras pessoas, é um desastre. E quando a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo ele produziu isso, comunhão nas casas, no partir do pão e nos templos, os templos representam a comunhão entre o homem e Deus. E o pão representa a comunhão entre o homem e o homem. E uma igreja que não entende o que é comunhão uns com os outros, nós vamos ter dificuldade de avançar. Porque o mundo ele precisa ver que nós somos um povo unido. Amém ou não? E eu falo uma coisa, irmãos, que nós não temos que ser só apenas unidos, mas temos também que exercer unidade. Eu e minha esposa, nós somos unidos, temos uma união em todos os aspectos. Agora, eu posso ajudar um casal, eu posso ajudar um marido, que eu não estou casado com ele. Isso é unidade. Eu não estou unido com aquele homem, mas eu posso viver uma unidade com ele para ajudar ele no casamento dele. A minha esposa não é casada com aquela mulher, não é casada com aquele homem, mas o contexto é unidade. Igreja, nós não precisamos andar na mesma linguagem no sentido teológico. Mas uma coisa a igreja precisa fazer, a igreja precisa viver em unidade, um ajudar o outro, amém ou não? Um ajudar o outro. Então, irmãos, eu acredito que esse final de semana é um final de semana que Deus separou para mim e para você, para um tempo de comunhão. Nós precisamos restaurar a comunhão uns com os outros. Era muito comum você ver crentes que quando acabava o culto, quase que você tinha que falar para ele assim, irmão, vamos embora que eu preciso fechar a igreja. Esse meu irmão hoje virou ninja.
falou amém, que você olha, cadê o infeliz? Já está em casa assistindo o Jornal Nacional. A paz do Senhor dele já não é mais perto. É assim, pai do seu irmão, pai do seu irmão. É de longe. E isso aconteceu muito quando a pandemia veio. Primeiro que o aspecto do medo de pegar a doença. Foi um fator. O outro fator foi que a mídia sucumbiu, inculcou sobre a mente das pessoas. E as pessoas aderiram um vírus que não é todo mundo queria pegar. Amedrontou o povo. E esse medo acabou ele refletindo no meio da comunhão da igreja. Eu acho que esse é o momento, amém, irmãos? É o momento de nós parar, tirar a mordaça da boca e dizer: eu preciso dos princípios de Deus, eu preciso uns dos outros. Nós precisamos dos outros, amém ou não? Porque quando Jesus voltar, Ele quer encontrar uma igreja envolvida, uma igreja unida, uma igreja que tenha unidade. E nós vamos ler aqui algumas coisas sobre casais. O tema dessa ministração é estes casais. Como que é, amor, o tema? Estes casais. Esses casais. Quando nós falamos essa expressão, nós estamos falando até um pouco irônico, porque nós lutamos com casais, tanto da igreja como fora delas. Nós atendemos casais não crentes também. E muitas vezes a gente sai de uma reunião de casais falando isso. Esses casais, vou te falar. Quando a gente está ministrando só para homem, esses homens não é fácil. E quando ela está ministrando para as mulheres, estas mulheres, aí esses homens, essas mulheres casam, se tornaram agora esses casais. Amém? Mas, se nós deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, nós vamos mudar essa expressão hoje. Nós vamos falar assim, esses casais. Você crê que nós podemos mudar ou não? Amém. Então vamos falar todo mundo junto a primeira expressão. 1, 2, 3. Esses casais. Dá mais uma esticada nos ais. Tá bom? 1, 2, 3. Aí, melhorou. Só mais uma vez, mas estica só mais um pouquinho. Para você ver que coisa feia. Vai. 1, 2, 3. Esses casais. Aí, tá vendo? Se eu pedir para você esticar, vai dar divórcio aqui. Então, irmãos, esse é o tema da nossa ministração aqui. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Hoje foi difícil eu chegar aqui nesse lugar, por causa da negligência. Esses pastores. Então nós queremos falar aqui um pouco sobre essas mulheres e esses homens. Então eu vou me dirigir às mulheres, porque as mulheres precisam ouvir o que os homens têm para dizer. E ela vai se dirigir aos homens, porque os homens precisam ouvir o que as mulheres têm para dizer. Então ela vai se dirigir para os homens, nós vamos inverter aqui um pouco. Ela vai se dirigir aos homens e eu vou me dirigir às mulheres. E por que nós provocamos dessa forma? Porque, irmãos, confronto faz parte do ensinamento. Quando nós somos confrontados, quando nós rejeitamos um confronto, nós estamos rejeitando um princípio que Deus deixou. O evangelho é confronto. Imagine, irmãos, olha, Jesus, um homem santo que veio para salvar a vida e levantar discípulos, só porque o discípulo falou para ele assim, mestre, tenha dó do Senhor, só porque o discípulo quis boa intenção com ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, reda de Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Como é que um pastor chega para o seu discípulo e chama o seu próprio discípulo de Satanás? Isso é o Satanás mesmo. Mas por que Jesus? Jesus estava confrontando um espírito que estava sobre o seu discípulo. Então o confronto, ele faz parte da obra de Deus.
No casamento, irmãos, a minha esposa me confronta. Não é desonrar, não é desrespeitar. É confrontar dentro de uma situação. Eu vou dar um exemplo. Eu fui com o pessoal do som lá na Santa Efigênia fazer umas compras lá para a igreja. Nós fomos comprando. Aí faltou um detalhe lá. E aí eu liguei para ela e falei assim: amor, sabe o que é? É que eu esqueci a senha desse cartão. Aí ela falou assim: mas você não vai usar esse cartão. Eu falei: eu vou usar esse cartão. É para a casa de Deus. Ele falou assim: pode ser para a casa do que for. Você não vai usar esse cartão. Eu falei: mas por que não vai usar? Porque ela falou assim: ó, eu já tenho a noção do que vocês estão gastando. E se você usar o valor que está nesse cartão, o mês que vem, nós vamos penar o valor desse cartão. Então eu recomendo você que você não use. Aí eu falei para o pessoal do som que estava comigo, falei assim: a minha esposa mandou em mim. E a ordem é não usar esse cartão. Saiu todo mundo triste, porque eles queriam comprar um aparelho. Saiu todo mundo assim. Pastor que deixa a mulher mandar nele é assim. Todo mundo triste. Mas eu segurei a estribeira, falei: não. Aquele momento é um momento de quê? Confronto. Eu fui confrontado não exagerar financeiramente. Eu fui confrontado em ouvir uma pessoa que mexe com as finanças da igreja, mexe com as finanças de casa, e que aconselha pessoas a se dar bem financeiramente. Então eu estou confrontando uma pessoa que está com caneta e papel na mão. Eu não posso me opor. E nós saímos lá da Santa Efigênia sem esse aparelho. Foi batata, irmãos. O mês seguinte, ela chegou em mim e falou assim: está vendo aí, se você gasta esse cartão? Nós tínhamos penado. Então, irmãos, essa palavra ela vai confrontar um pouquinho a gente. Mas não deixa de ir no evento que nós vamos ter a partir de sexta-feira, não. Não vai. Não, é sábado, né? Não vai ficar com raiva, não, irmãos, com biquíni. Não. Fica firme no Senhor. E eu queria falar da primeira mulher, a tal da Eva. Irmãos, qual foi o erro da Eva? A Eva, ela cometeu um erro da Maria vai com as outras. Uma mulher que, no momento que era para ela usar a personalidade dela, ela deveria usar a identidade dela, que Deus tinha dado para ela. No dia que Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava na reunião. Ela estava no aconselhamento conjugal com Deus. Ela havia ouvido. Talvez a Eva, ela podia usar nós estávamos na reunião, mas nós chegamos em casa, meu marido não falou nada. Como não falou nada? Não precisava o marido falar, Deus tinha falado. E a serpente então enganou a Eva, seduziu a Eva, e ela não se atentou àquilo que Deus tinha ensinado para ela na reunião. Irmãos, quantas reuniões nós nos reunimos e nós acreditamos que Deus estava naquela reunião? Nós estamos aqui numa reunião de casais, estamos aqui numa reunião de família, e a gente acredita que Deus está aqui, amém ou não? Irmãos, por que um casal, eles estão na mesma reunião, ouvindo a mesma pessoa, ouvindo a palavra que acredita que é de Deus, usando a mesma fé, e por que quando chega em casa, um faz aquilo que ouviu e o outro não faz? Esse foi o problema da Eva. O Adão estava lá colocando nome nos animais, e ela estava lá sendo influenciada. E por que ela foi influenciada? Maria vai com as outras. Irmãos, muitos casamentos estão em pé de guerra, sabe por quê? Porque tem muita mulher que ela tem esse espírito da Eva. Ela é mulher, vai com as outras. Ela não tem personalidade, ela não tem identidade. Se uma pessoa fala uma coisa, ela faz. Se uma pessoa fala outra coisa, ela faz. Se uma pessoa vai, ela vai também. Irmãos, ela não tem uma palavra absoluta nas suas convicções. Já viu a mulher, irmãos, a mulher que tem o espírito da novela? Não sei se eu já falei isso aqui. Nossa, pastor, que espírito é esse? Plim, plim. Que espírito é esse? O espírito da novela, pastor. Olha para você, mulher que tem espírito da novela.
Ela está assistindo a novela, daqui a pouco chega o doutor Ricardo, com uma prancheta assim, executiva na mão, e aí o doutor Ricardo pega, joga, coloca a pasta dele assim em cima de uma mesa que já está na entrada da sala. Ela corre lá, tira o paletó dele, coloca num lugar lá, dá um selinho, e ele entra para o seu banheiro tomar um banho, daqui a pouco os empregados vêm e traz a comida, é aquela coisa chiqueza, né? E é o que ela assiste na novela. Mas quando dá 8 horas da noite, que ela vê o marido dela chegando, com a marmita, jogando em cima do micro-ondas, arrancando o sapato, jogando para um lado, ela fala, eu quero divórcio, porque isso não é homem que se dá para uma mulher. Ela tem o espírito da novela, ela quer comparar a realidade que ela vive com as ilusões da televisão. É o espírito da novela. O marido não tem condições financeiras de dar um determinado móvel, mas aí passou uma cena, um close lá na novela, e apareceu um vaso muito bonito num canto assim da novela. Eu quero também, amor. Olha que vaso lindo, amor. Irmãos, aquilo ali, o nome daquilo ali chama-se cenário. O nome irmãos, quando você vai atrás daquilo ali, é tudo pintado bonito, tem um jogo de sofá muito legal, mas quando você vai por trás, é uma pausada, irmãos, é prego para todo lado, que tem aquilo ali, é uma desgraça, é o Satanás que está lá atrás. Mas a mulher, ela está iludida pelo espírito do cenário. E a Eva, era Maria vai com as outras, não tinha identidade. A serpente só chegou e falou assim para ela, a árvore é desejável para comer, mas Deus falou isso por quê? Deus já tinha dado uma palavra absoluta. Não, mas você sabe por que Deus falou isso? Deus falou isso porque vocês vão ter o entendimento do bem e do mal. Não esquenta muito a cabeça, não é bem assim que Deus falou. Irmãos, quantas mulheres, às vezes pega a amiga fala assim, ai amiga, mas não é bem assim. Mas como, amiga, que não é bem assim? Aí a amiga vai lá e não, hoje as mulheradas têm os mesmos direitos que os homens. Não, trai ele também. Porque, amiga, não é bem assim também essa fidelidade irracional. E aí aquela mulher, ela adquiriu o espírito da Maria vai com as outras. De uma mulher sem identidade. Irmão, vou falar uma coisa para você, Quando esse homem casou com você, uma das coisas que esse homem observou foi a sua identidade. Ele casou com a sua identidade. Não muda isso não, que esse homem vai se desencantar com isso. Não deixe o seu marido desencantar com a sua identidade. Quando eu olhei para essa mulher a primeira vez, ela tinha 17 anos de idade. Eu curti o jeito dela. Chique, assim, toda elegante. Sabe, toda... Quando ela virou pastora, o pessoal da igreja, tinha alguns invejosos, falava assim, essa mulher é metida. Mas ela, desde criança, ela sempre foi chique, sempre foi agitosinha. Eu falei assim, mano, eu vou amarrar meu burro na sombra, mano. Ou seja, a bicha tem uma identidade, você está entendendo? Aí, eu caí para dentro. Irmãos, eu sofri um ano e meio para me orar por essa mulher, porque eu vi uma identidade. Irmãos, e durante esses 27 anos, acertei. Está vendo? E se eu tivesse errado, ela ia bater. Irmãos, ela tem uma identidade. Irmãos, eu nunca vi a Sandra vender a identidade dela. Do jeito que eu a conheci, ela está. Com as suas convicções, honesta, muita coisa que ela aprendeu do pai e da mãe, ela continua mantendo de pé. Não, meu pai me ensinou isso. Minha mãe me ensinou isso. O meu sogro, irmãos, ele era um homem que, por exemplo, ele recebia dia 5, a prestação era dia 10, irmãos, ele fazia loucura, chegava até chorar, porque ele queria pagar a prestação antes da data. De tão tamanha era a honestidade. E ela pegou, e eu vejo essa mulher na mesa, ela nunca vendeu a sua identidade, o seu perfil. Minha irmã, esse homem, ele casou com uma mulher que tem um perfil, uma identidade. Não desencanta esse homem, não. Continua deixando ele iludido com a sua identidade, porque você vai poder completar 27 anos de casado aí de boa, amém ou não? Paz, irmãos. Eu vou falar sobre Adão. Onde Adão errou? Em não atentar para as influências de sua mulher, por isso ele sofreu as consequências e toda a humanidade tem sofrido até hoje. Por não estar com ela,
estava envolvido com outras coisas, não estava por perto para protegê-lo. Adão, ele também recebeu a mesma coisa que Eva, eles estavam no mesmo local, amém? Eles dois ouviram que não era para comer daquele fruto, mas no momento que Eva foi tentada, onde ele estava? Ele não estava com ela, ele estava envolvido com outras coisas. Muitas vezes as mulheres caem por estarem só. Muitas mulheres, irmãos, elas se sentem só com algumas coisas que acontecem na vida delas. Tem mulheres que elas são só espiritualmente falando. Tem mulheres que elas se sentem só na sua casa, porque muitas vezes o marido não apoia ela em algumas coisas. De repente você, irmã, gostaria de estudar, o seu marido não está ali por perto para te incentivar, para te ajudar. Há 3 anos atrás, eu não estava só, mas meu esposo estava comigo e eu entrei para uma faculdade. Este ano aqui, meu diploma está saindo, está fresquinho. Estou quase pegando ele agora, eu vou pegar ele até esse mês aqui, meu diploma está na minha mão. E agora você vê, ele entrou para a faculdade, a minha filha está fazendo um curso, e agora eu que estou ajudando ele. Então você vê, Adão, ele não estava por perto para proteger. Muitas vezes, irmãos, a sua esposa precisa da sua proteção. Mas o que, pastora? Dentro da sua casa, com os seus filhos, nas decisões difíceis. Tem decisões que as mulheres precisam tomar e os homens têm que estar por perto. Sabe por quê? Porque é melhor o homem estar perto. A gente se sente protegida. E aqui Adão, você vê, ele estava no mesmo local que a Eva, ouviu a mesma coisa, mas você vê aqui, fala que em não atentar para as influências de sua esposa, por isso ele sofreu consequências. Hoje eu e você sofremos por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram, fizeram coisas erradas e hoje nós padecemos com isso. Então eu e você precisamos aprender isso. E aqui fala que Adão, ele não estava ali para proteger, ele não estava ali para cuidar, por não estar com ela, ele estava envolvido. Eu fico imaginando, o que será que Adão estava fazendo? Cuidando do jardim? Cuidando dos bichos? O que ele estava fazendo? O mulherão daquele solto no jardim, ele tinha que estar junto com ela, do lado dela. Porque a Bíblia diz que eles eram, formosos, ela era formosa, que eles eram... Eu imagino que ela era linda, ele também era muito bonito, mas ele não estava. Amém? Então você vê aqui, fala, eu queria perguntar, meu irmão, aonde você está? Nos momentos mais difíceis da sua esposa. Sua esposa está com saúde? Seus filhos estão bem? Ou eles estão precisando do seu aconchego, do seu abraço, do seu cuidado? Então preste atenção, não seja como Adão, que ao invés de proteger, estava em outro lugar. Você não tem que estar em outro lugar, você tem que estar junto com a sua esposa, amém? Sara, mulher de Abraão, mulher apressada, que exige tudo na hora e do seu jeito, fez seu marido pecar, tendo relação sexual com uma escrava, por não esperar a promessa de Deus para que teria um filho. Qual é o erro de Sara? Abraão tinha recebido uma promessa que na sua velhice ele seria pai de multidões e ele teria um filho. Isso trouxe muito conflito na vida do Abraão, e a sua mulher, ela participava junto, e ela queria ser mãe. Mas chegou um momento que essa esperança acabou nela, e essa mulher, ela foi munida, irmãos, de um imediatismo terrível. Ela entrou numa crise de imediatismo. E nessa crise, ela chegou ao extremo de pegar uma outra mulher, pegar uma escrava e oferecer ao seu marido, porque afinal de contas, ela queria ser mãe logo, e não importasse as consequências. Irmãos, existe um ditado que o pessoal usa por aí, que os meios não justificam os fins. Aliás, eles falam que os meios justificam os fins, mas não justifica. Às vezes tem pessoas, irmãos, que prosperou rapidamente, mas o meio pelo qual aquela prosperidade veio, às vezes não tem princípio de Deus naquilo. Então, irmã, uma das coisas que tem trazido muito conflito nas famílias e na vida conjugal, é esse espírito de imediatismo. Tem mulheres que elas são pirracentas. Ela chega para o marido e fala assim: amor, eu preciso de um micro-ondas novo.
Aí o marido fala assim: amor, nós vamos pagar ainda 2 prestações do carro, segura um pouquinho a onda. Aí paga as 2 prestações do carro, mas bem nas 2 prestações do carro pago, uma criança ficou doente, teve que ir para um médico particular e tal, e gastou o dinheiro do micro-ondas. Amor, espere mais um pouquinho, porque nós tivemos que tirar o dinheiro do micro-ondas. Irmãos, passou 1 ano, o micro-ondas não veio. No dia que o marido recebeu as férias, o 13º, vendeu o coração, a alma, deu tudo, e falou para ele: amor, vamos lá na como que é o nome da loja lá, rica, que você gosta? Do careca lá, como é o nome? Avan. Isso, amor, vamos lá na Avan. Vamos lá na Avan. Aí a mulher fala assim: também não quero mais, porque no dia que eu pedi não deu. Irmãos, esse espírito de imediatismo, irmãos, isso é uma desgraça. Tem que ser do meu jeito, na minha hora. Caso contrário, eu não quero mais. Ou senão tem mulheres que fazem assim, irmãos. Demorou um pouquinho, sabe o que ela faz? Você vê a mulher esgoelando, trabalhando para um canto e para o outro, passando roupa dos outros. E aí o marido fala assim: mas amor, por que está acontecendo? Você está se esgoelando, não tem necessidade disso. Porque se eu não fizer isso e comprar o meu micro-ondas, o dedinho rola da cara do marido. Porque se eu não fizer isso e comprar o meu micro-ondas, olha, já era. Irmãos, e por incrível que pareça, vai lá e compra o micro-ondas, chega em casa com defeito. E aí ela vai esperar mais 3 anos para consertar aquele na assistência técnica. Irmãos, irmãs, imediatismo não vale a pena. A Bíblia fala assim, que aquele que se apressa com seus pés peca, e diz que Deus é culpado ainda. Irmãos, nós precisamos ter, a Bíblia fala da doutrina da paciência. E, gente, nós precisamos adquirir paciências. Ei, menos. Ei, minha irmã, olha, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Por que te aquieta, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, tudo Ele vai fazer para você, amém ou não? Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Sabe uma coisa que a gente faz muito, um exercício que nós praticamos muito lá em casa, e olha, eu vou falar uma coisa para você, irmãos, e é desafiador, é o exercício da paciência. Irmãos, como dá vontade de rodar o dedinho. Mas precisa ter. Aí brigas, cartão de crédito estourado, né? Nome sujo, porque tem que ser agora, porque se não for agora, amor, me leva ali, espera aí, amor, eu vou ali só escovar o dente. Vai escovar seus dentes, não quero mais não, deixa que eu mesmo vou. O marido chega, a mulher fala assim: amor, você me leva ali em tal lugar. O marido demora um pouquinho, quando chega na sala, a mulher não está mais. Liga: onde você está? Eu já estou aqui fazendo minhas coisas. Não tem paciência de esperar, é imediato. Irmãos, e aí com isso, ela causou um problema muito sério. O Abraão, ele se envolveu com a escrava. E sabe o que aconteceu? Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, por causa dessa mancada aqui. 13 anos. 13 anos depois de um quebrantamento, foi renovada uma aliança, Deus voltou a falar com Abraão. Mas foram 13 anos, Deus silenciado, sem falar com Abraão. E sabe quem foi o culpado? Uma mulher imediatista, que quer tudo na hora, e se não for na hora dela, também não está bom, faz bico, deixa o marido de castigo sexualmente, também não vai dar um micro-ondas, também não dou nada. E está assim. Onde Abraão errou? Por não acreditar que o chamado ou a promessa seria de Deus e era dele e não da sua esposa. Quem tem a direção é o homem. Você vê que aqui fala que eles foram e deram um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Ela foi lá e deu um jeitinho. E ele foi e caiu de boca, né? Ele foi e fez. Então, o chamado é seu, meu irmão. Quem é que vai guiar a sua casa? É você. É você que vai trazer a sua família para o Senhor. É você que Deus vai falar assim: cadê? O que você fez? Por que seus filhos estão lá no mundo? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? É engraçado que nós vamos conversar com alguns casais e sempre a mulher quer falar primeiro. O marido nunca quer falar. Aqui não tem isso, né, pastor? Não tem isso. Aqui as mulheres ficam quietinhas e quem fala é os homens, não é? Os homens aqui são tudo firmes e são... Não, muitas vezes isso acontece. As mulheres é quem... Acho que eu desliguei.
As mulheres, as mulheres é que sempre tomam o quê? A iniciativa. Vão lá e fazem as coisas. Aqui está falando que Abraão errou por não ter a direção, não estar à frente do negócio. Se ele estivesse à frente, ele não tinha se deitado com a escrava. Ele teria feito o quê? Aguardado. Muitas vezes a sua casa padece por você não estar à frente. Muitas coisas acontecem por quê? Porque o homem é que tem que guiar a sua casa, guiar o seu lar nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Você é o cabeça. Eu já ouvi mulheres falando, ele é o cabeção lá de casa. Não, ele não é o cabeção lá de casa. Ele é o cabeça que vai guiar a nossa casa. Um dia a mulher disse, esse cabeção aí não sabe fazer nada. Falei, irmã, não é assim, ele não é cabeção, ele é o cabeça que vai abençoar a casa. Sabe, de repente, meu irmão, você só está precisando de uma ajuda para que as coisas se juntem e fiquem melhor. Então, Abraão, ele não tinha direção lá na hora, foi lá e fez. Só que Deus prometeu para eles que ia dar a promessa. Deus prometeu, ele tinha chamado, ele tinha tudo. Muitas vezes você tem sofrido, por quê? Porque você tem deixado a direção na mão da sua esposa. Não é ela que tem que dirigir os seus filhos, não é ela que tem que dar o caminho, é você que precisa sentar com ela, meu amor, o que é melhor? Vamos aqui seguir por essa linha, vamos seguir por aquela linha, o que nós vamos fazer? Então, quando você dá a direção, as coisas são melhores. Porque nós, mulheres, nós muitas vezes somos o quê? Imediatistas. Diz que é para ontem. Tem coisas que antigamente, eu queria para ontem. Eu aprendi a esperar. O Carol fala, não é hoje, espera, não é para agora, espera. Por quê? Ele tinha a direção de me caminhar para outro lado. Se eu não tivesse ouvido o que ele tinha, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria, com certeza, na minha casa, de repente nem estaria na igreja, porque eu aprendi a direção de como ser e como andar com o Senhor, amém? Ela está falando isso porque quando nós morávamos num bairro chamado Parque do Carmo, e nós tínhamos que ir para a cidade de Tiradentes. E ela não queria sair do bairro onde ela nasceu, com as amizades dela, com os apegos dela. E eu fui sempre entendendo isso, né? Porque também se arrastar a força. Só que teve um momento que Deus falou assim, agora é hora de arrastar a força. Pega pelos cabelos igual os homens da caverna e sai puxando. Sabe o que eu fiz? Amanheci num sábado lá, eu doido, eu liguei para minha mãe, mãe, arruma um apartamento de aluguel aí. Minha mãe me arrumou, sem falar nada com ela. E aí, arrumou como é que está o apartamento? O apartamento saiu um casal, está tudo bonitinho, já pintadinho, só você vir com os móveis. Num sábado, 10 horas da manhã, eu chamei uns 4 irmãos lá da igreja. Aluguei uma cabrita, sabe aquela Kombi com carroceria? Aí ela viu aquela gangue entrar dentro da casa dela com chave de fenda, com alicate, com revólver, com espingarda. Nós entramos, irmão, saímos desmontando tudo, jogamos em cima daquela cabrita, nós vamos para lá na cidade de Tiradentes. Eu falei, joga ela também em cima da cabrita. Foi todo... Não, mas... E a Letícia tinha acabado de nascer, a minha sogra estava pegada com a menina, estava uma paixão tremenda, e aquela coisa toda e tal. Eu falei assim, não, agora é hora de cortar cordão umbilical de todo mundo. Aí eu falei, pode ficar tranquilo que sua mãe vai ir, mas vamos primeiro e tal, não sei o quê. Irmãos, sei que nós fomos. Hoje eu falo para ela, amor, você quer sair da cidade de Tiradentes? Ela falou, de jeito nenhum, porque foi o lugar onde Deus me colocou. Então... Irmãos, eu não estou falando para vocês citar coisas sem se aconselhar, eu estou falando de uma direção que eu tinha que fazer isso. E hoje, nós estamos com uma igreja linda lá na cidade de Tiradentes, trabalhamos com casais, Deus tem usado as nossas vidas, já mandamos missionários para outros estados, tudo saiu depois de uma atitude que eu tomei. Agora, eu poderia fazer isso, por que eu poderia fazer o que eu fiz? Porque eu tinha direção. Não me adiantava oferecer uma escrava, porque eu não ia me deixar levar. Eu sabia do que Deus tinha me falado. Então é nesse sentido que ela fala, amém? A mulher de Ló, oh meu Deus, todo mundo sabe. A mulher de Ló, o nome dela não é mencionado, mas relata que ela virou uma estátua de sal por causa da desobediência. E por que ela desobedeceu? Porque toda desobediência, ela tem um interesse. Todo mundo que desobedece, um filho, quando ele desobedece, você pode contar que ele está com um interesse por trás daquela desobediência.
é porque alguma coisa não está saindo do jeito dele e ele está lutando, por isso que ele te desobedece. Foi isso que a mulher de Ló fez. E ela se tornou uma estátua de sal. E qual foi o problema dela pelo qual ela desobedeceu? Porque ela tinha apego às coisas do mundo, não deixava as amizades do mundo, familiares, novelas, certas brincadeiras e etc. Irmãos, quando Deus falou para Ló assim, Ló, pega seus filhos, seus genros, some todo mundo daqui, cai a família inteira, porque eu vou mandar fogo e enxofre, eu vou destruir tudo isso aqui. E aí o Ló, feliz, todo mundo, daqui a pouco a mulher, e a recomendação tinha dado, olha, não olhe para trás, não olhe para trás. E aí ela olhou para trás, e ela viu Sodoma e Gomorra sendo queimado, naquele momento, irmãos, o que levou aquela mulher a olhar para trás? As amiguinhas, minha coleguinha de infância, ficou lá queimando, minhas coisinhas, né? Meu canal a cabo, meu isso, meu aquilo, os apegos do mundo. Irmãos, tem gente que está dentro da igreja, mas sinceramente eu não sei como consegue ficar dentro da igreja com tanto amor pelo mundo. É até sobrenatural um negócio desse. A pessoa ela ama o mundo, mas fica 10 anos dentro da igreja, mas com amor ao mundo. Ou seja, são pessoas que são verdadeiras estátuas dentro da igreja. São pessoas salgadas. São pessoas amargas. Por quê? Porque elas estão na igreja, mas não conseguem deixar os amigos do mundo. Eu lembro quando nós cuidávamos lá na igreja do Parque do Carmo, que era a igreja de onde eu saí, que é a videira também. Eu e o Serginho, nós éramos líderes de jovens lá. E tinha um jovem, que ele estudou conosco e tal, e esse jovem era engraçado, ele estava ali com a gente, ele gostava de estar com a gente, Pai do Senhor, ele não abria mão da biblinha dele e tal, mas quando acabava o culto, passavam uns amigos dele, na porta da igreja, com os carrinhos rebaixados, com as motocas, não, e aí Alexandre, irmãos, na igreja, e aí Alexandre, e aí pastor, era uma luta para dar um abraço, duro, estátua mesmo. Mas quando o amigo do mundo passava na porta da igreja, que buzinava, e aí Alexandre, esse menino fazia uma farra, gente. Mas estamos aí, é nós. E já montava em cima da garupa da moto e saía. Amor ao mundo. Amor ao mundo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, ó. Às vezes, tem até maridos que têm a direção e quer conduzir, mas ele não consegue levar você ao objetivo de Deus, porque você está que nem a mulher de Ló. Você só anda olhando para trás. Sempre tem alguma coisinha lá atrás que você está sempre olhando. Não, aquele dia que você me xingou na frente de todo mundo. Mas que dia? Você não lembra não, daqueles 10 anos atrás? 10 anos atrás. Olhando para trás. Minha irmã, você vai virar uma estátua. Você não vai se mover para lugar nenhum. Você vai ficar parada 20, 30 anos na igreja, sem assumir um ministério, sem ganhar almas para Jesus, sem se envolver com as coisas de Deus. Você não vai sair do nível de sentar numa cadeira e ouvir culto. Você não vai sair disso. Então, nós precisamos, irmãos, parar de olhar para trás. Inclusive, foi uma das recomendações que Jesus deu de sinal dos últimos dias. Ele lembra lá no livro de Lucas, fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pois na hora que Sodoma e Gomorra estava sendo queimada, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Foi uma pregação que Jesus usou para falar dos sinais dos últimos dias. Um dos sinais dos últimos dias, irmãos, é muita gente voltando para trás, olhando para Sodoma. Irmãos, isso aí tudo vai ser destruído, irmãos. Está sendo criado um cenário para poder isso acabar tudo. E tem gente ainda querendo olhar para trás as coisas do mundo, achando alguma coisinha nas coisas do mundo. Irmãos, nesse congresso nós vamos pregar uma palavra chamada de volta ao mundo perdido. Irmãos, o que tem de gente que está com saudade do mundo perdido. E eu vou falar para você, essa palavra saudade, ela é uma palavra que a Bíblia exalta demais. E sabe qual era a saudade do apóstolo Paulo? Do futuro. Repete comigo, eu preciso ter saudade do futuro. Eu preciso esquecer o passado e sentir saudade do futuro.
O apóstolo Paulo, ele fala assim, não, eu avanço para as coisas, eu estou com saudade do futuro, eu estou com saudade das coisas que vai vir, eu estou com saudade do prêmio da vocação em Cristo Jesus, eu estou com saudade da coroa da vida, eu estou com saudade da árvore da vida, que Deus vai dar para todos aqueles que vencer, amém ou não? Irmão, você precisa sentir saudade do futuro, não é do passado. E tem muita gente, irmãos, dentro da igreja, que nem umas estátuas, não se move para lugar nenhum, porque estão sempre olhando para trás. Onde Ló errou? Porque dava mais atenção para as filhas do que para a esposa. Irmãos, quando você se casa, você precisa saber que a prioridade na sua casa é você e sua esposa, amém? Só que aí vem os filhos. Infelizmente, muitos dão mais valor para os filhos do que para a sua esposa. Sempre os filhos estão em primeiro lugar, mas na minha casa sempre estavam em terceiro lugar, porque sempre era o meu esposo e eu. Então você vê aqui, fala que Ló, ele não dava atenção para a esposa, ele dava atenção para as filhas. Cuidado com as filhas, cuidado. Aqui tem uma passagem aqui em Gênesis que fala do genro, das filhas. Você vê, essa mulher, ela virou para trás por quê? Porque ela tinha saudade de alguma coisa que ficou lá. De repente alguém que amava ela, alguém que cuidava dela, que zelava dela. Então você vê que este homem, alguma coisa ele fez de errado. Ló errou nesse ponto, porque ele cuidava mais dos filhos do que da sua própria esposa. A sua esposa é uma joia rara, que você precisa cuidar, você precisa lapidar, você precisa cuidar, zelar. Se ela está se sentindo mal amada, se ela não está se sentindo bem, você precisa cuidar dessa mulher, zelar dessa mulher. Tem homem que fala assim, minha mulher está um tribo full, minha mulher não está legal. Meu irmão, faz ela ficar legal, faz ela ficar, né? Que nem uma irmã estava falando para mim, a Dani Braz, porque eles estão indo para uma missão, né? Ela falou, pastora, eu dei um trato, pintei o cabelo, fiz a unha, fiz tudo para ir viajar. Eu falei, isso mesmo, porque você está se valorizando. É que nem o pastor Cláudio Duarte fala, mulher custa caro, e custa mesmo. Homem só corta o cabelinho, 10 conto, 15 conto, está de bom tamanho, 20 reais. Tem uns que nem tem, que nem o meu, que raspa em casa, não gasta. Não tem gasto. Não é verdade? Mas aqui está falando que Ló, ele fez o quê? Ele não deixou a sua esposa de lado. Sabe, a sua esposa é o seu bem maior. É uma joia rara que o Senhor deu na sua mão. De repente ela está meio triste, não quer trabalhar, não quer fazer algo na casa do Senhor. Anime essa mulher. Sabe, mostre para ela, meu amor, vamos, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. Então Ló, ele errou nesse ponto de dar o lugar mais para as filhas, mais para as outras pessoas do que para a sua própria esposa. Estou correndo aqui que nós já estamos quase chegando na hora de entregar. Raquel, mulher de Jacó. Qual foi o erro de Raquel? Quando Jacó estava saindo com a sua família da casa do seu tio Labão, a gente conhece essa história muito bem, porque quem é que já foi para o encontro aqui? Como que é o encontro? Tremendo! Como que é o encontro? Tremendo! Então, se eu for explicar aqui, eu vou chover no molhado, porque você já conhece toda a história. O que foi que aconteceu? Na saída, a Raquel foi lá e pegou os ídolos de Labão. E o Labão chegou do trabalho, que eu não sei que trabalho que aquele homem fazia, porque eu sei que ele chegou em casa, ele foi lá adorar os ídolos dele. Cadê meus ídolos? Cadê meus ídolos? E pegou a comitiva dele e falou assim, ó, Jacó roubou meus ídolos, Jacó roubou meus ídolos. E ele alcançou o genro. E chegou e falou assim, Jacó, para que você pegou? Você já me tirou meus netos, você tirou minhas filhas, tirou meus... Ainda você foi lá e pegou meus ídolos. E o Jacó falou assim, olha, eu não peguei ídolo de ninguém. Falou, pegou, foi vocês, foi logo quando vocês saíram. E o Jacó, ele falou assim, olha, quem pegou esse ídolo, quem pegou as suas coisas, e se estiver aqui comigo, que morra de morte. Quem é que tinha pegado os ídolos? A Raquel. Irmãos, o Labão foi lá, fez uma investigação, achou os ídolos na tenda da Raquel. Na hora que aqueles ídolos estavam na tenda da Raquel, Jacó colocou a mão na cabeça e falou, deu ruim. Eu acho que se o Jacó estivesse nos dias de hoje, o Jacó ele ia falar assim, meu filho, Dindinha falou que eu ia ver coisa, Mas é mentira de Dindinha, Irmãos, Jacó viu coisas.
Irmãos, quando ele falou isso, a Raquel estava grávida. E quando ela foi para dar à luz, ela deu à luz. E nasceu um bebezinho. Só que a Raquel morreu no parto. Irmãos, tem muitas pessoas, muitas mulheres, elas estão dando filhos, mas estão morrendo no parto. Mulheres que não se valorizam, como a Sandra falou aqui. Mulheres que se largaram. Irmãos, existe uma coisa, é cultural, não é princípio. Nós temos que separar o que é cultural e o que é princípio. Aí, depois que nasce filho, as mães se largam e agora a dedicação é só para os filhos. Irmão, isso é cultural. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, ó, cuida do teu próximo como a ti. Para uma mãe, quem é o mais próximo de uma mãe? É o marido? Não é o marido. O marido é a pessoa mais importante do casamento. Mas a pessoa mais próxima de uma mulher, quem é? É os filhos. Olha o que a Bíblia fala. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ama o teu filho como a ti mesmo. Uma mulher que não se cuida, ela não tem referencial. Tem aquelas mães descabeladas, que está sempre feia, estão sempre com a camisa da Luiz Irondina para cima e para baixo no supermercado. E aí passa na roda dos filhos, aí os amigos falam assim, e quem é aquela doida ali? Fala assim, não sei quem é não, é a mãe. Porque são mães que não se cuidam, que não se valoriza. Irmãos, a coisa mais gostosa é quando você vê, a coisa mais tremenda, né? É você ver aquela mãe bem arrumadinha. Aí os amigos falam assim, nossa, que mulher bonita. Assim, ei, mano, é minha mãe, mano. Chega perto não, hein? É minha mãe. Porque a mulher está ajeitada, está bonita, se cuida. Eu pergunto para as mulheres aqui, qual foi a última vez que você foi no ginecologista? Qual foi a última vez que você fez uma check-up? Ah, meu aniversário, meu marido nem liga, ele não lembra de data de aniversário. Lembra você, pega o cartão dele, vai lá no shopping e dá um presente para você. Se presenteia. É ou não é? Se presenteia. Ninguém lembrou? O marido não lembrou, mas você lembrou? Se valoriza. Mas fica aquelas mulheres tensa dentro de casa. Será que ele vai lembrar do meu aniversário? Aí fica jogando indireta. Amor, você vai trabalhar? Hoje é 25 de dezembro. Amor, hoje é dia 11 do 2. E fica se arrastando, e fica se acabando. Aí o marido envolvido com um monte de coisa, acaba esquecendo, Sandra. Aí chega a noite e ela, tensa. Hoje é dia 11, né, amor? O que tem? Tem futebol hoje? Tem algum clássico? E aquela mulher não se valoriza, irmãos, fica mendigando o dia de aniversário. Você deveria ter acordado de manhã, colocado o seu modelito, ido para o shopping, pagar o rango para você, entrar dentro de uma churrascaria, pagar a sua churrascaria para você. Minha irmã, se valoriza, porque você só pode amar o seu próximo se você se ama. E essa moça, irmãos, ela não se valorizava. Ela foi uma mulher que deu à luz, mas morreu no parto. Tem muitas mães com filhos lindos no colo, mas ela está arrebentada. Salto alto, tudo torto, parecendo uma mola. O vestido todo remendado, um cantinho de agulha para todo lado. Porque agora, pastor, é tudo do meu filho. Irmãos, lá em casa é assim, ó. A Letícia está precisando de quê? Então vamos lá para a Letícia. É precisar, não é luxo. Letícia, a mãe precisa de um tratinho. Vamos dar um trato na mãe. Mas de vez em quando, irmãos, por eu ser o homem, aí eu sou um pouco esquecido, sabe? Estou brincando. Ela vai na loja, aí eu chego em casa lá, às vezes, tem uma calça colocada em cima da cama, uma camiseta. Aí eu vou lá, vou lá na cozinha, falo, meu amor, obrigado. Você me valorizou. Irmãos, você precisa se valorizar. Os homens do mesmo jeito, irmãos. Pelo amor de Deus, dá um jeito na carcaça, irmãos. O homem está arrebentado, está largado, jogado pelo chão. E chega à noite, tem coragem de olhar para a mulher e falar assim, amor, essa noite vai ter? A mulher olha assim, vai ter um cão. Vai ter um sarrafo no meio da tua cabeça.
O homem está largado, irmãos, desfigurado, com barba para fazer, tudo desajeitado, desengonçado. Irmãos, ele nem para comprar uma cuequinha nova, compra uma saba-canção, né? Com uma mancha de xixi do lado direito ainda. A mulher olha e fala para ele, se ele quer aquela cuequinha escrito King Kong, ela fala assim, pelo amor de Deus, arranca esse negócio que ninguém está atrás disso não, isso não seduz mulher nenhuma. Amém? Se valoriza, meu irmão, dá um trato na carcaça. Irmãos, eu contei aqui da última vez que eu estive aqui, nós ganhamos uma herança. Nós ganhamos uma herança. Eu tinha um problema bucal. Acho que eu contei aqui da outra vez. Irmãos, eu tenho certeza que pessoas que eu conheço na igreja, um perfil, ele continuaria sangrando a boca, os dentes caindo que nem cavalo velho, irmãos, passando constrangimento, com mau hálito, mas ele ia lá e comprava um carro zero. Conheço gente na igreja que faz isso. Os dentes dos filhos estão tudo encariado, mas ele coloca um tênis tênisinho desse tamanhozinho, de 600 pau no pé de uma criança, que cada um mês cresce. E às vezes os irmãozinhos com os dentes tudo estourados. Irmãos, eu falei assim, os meus valores são mais importantes do que as coisas. Irmãos, eu fui fazer um tratamento bucal, 22 mil reais, entre os implantes e todo o tratamento que eu tinha que fazer. Irmãos, eu fui lá, abri mão da herança, junto com ela, falei, meu amor, vai lá cuidar da sua saúde. Eu dei 22 mil reais no tratamento bucal. Olha o que ele fez comigo. Está entendendo, irmãos? Você precisa se valorizar. Irmãos, como que eu vou valorizar os outros? Como que eu vou valorizar os outros se eu não me valorizo? É ou não é? O pastor vai lá recolher a oferta, ele faz questão de trazer um sapato furado na sola para dar um de coitadinho para os membros. Eu vou colocar minha melhor roupa. Quando eu vou fazer desafio financeiro na igreja, irmãos, eu vou de paletó e gravata, eu vou com a melhor roupa para recolher dinheiro, que eu não estou recolhendo dinheiro nem para o indivíduo, é para a casa de Deus. Eu me valorizo, porque as pessoas vão olhar e falar assim, eu vou dar dinheiro para esse mendigo, não? Ou senão as pessoas vão falar assim, ó, dá um prato de comida para ele, que é o que ele está precisando, olha o sapatinho dele. Ou chega no outro culto, vê um monte de sacola aí, pastor, está o sapato aí que você está precisando. Não, a gente tem que se valorizar, amém ou não? Se valoriza diante dos seus filhos, cuida de você, deixa aquele filho olhar e falar assim, não, minha mãe é linda, minha mãe chega junto mesmo. Meu pai parece um playboyzinho, ele chega junto. Amém ou não? Deixa os seus filhos, deixa o teu próximo ver que você se cuida. Jacó errou por ser um mau exemplo para sua esposa e filhos e família. Sempre foi, um mau exemplo. O nome dele, você vê que significa enganador. Eu quero dizer para você, meu irmão, você tem sido um bom exemplo para os seus filhos? Você tem sido um exemplo de cristão, um exemplo de filho, um exemplo de esposo, um exemplo que tem vindo para a casa do Senhor, tem orado, tem jejuado, tem buscado? O que você tem feito na sua casa? Ou você tem sido um mau exemplo, tem falado palavrão, tem xingado, brigado? O que você tem feito? Tem sido dizimista fiel? Os nossos filhos, eles seguirão o que nós ensinarmos. Se nós ensinarmos, a minha filha, ela tinha problema muito sério com o dízimo. Ah, mãe, mas se eu der, vai acabar tudo. Eu falei, não vai acabar tudo, vai sobrar um pouquinho. Aí a gente separava, gente, era uma luta para dar o dízimo, mas uma luta. Sabe? E hoje, graças a Deus, ela aprendeu. Nós já demos tantos carros para a igreja, tantas coisas nós demos para a igreja, e Deus sempre nos subejou, Deus sempre nos deu em dobro. Então, sabe, meu irmão, seja um exemplo de fé, seja um exemplo na casa do Senhor, seja um exemplo de filho, de esposo. Esse homem, ele era o quê? Enganador. Será que você tem enganado a você mesmo, pensando que você tem servido ao Senhor, mas você não tem servido 100%? Porque o Senhor Jesus, qualquer momento, ele vai bater na nossa portinha e falar, olha, a senha hoje é sua. E aí, como é que nós vamos subir? Então, eu queria que você pensasse nisso. Como você tem feito? Você tem sido exemplo ou você tem sido como Jacó, enganador? Jezabel, mulher que prestava cultos a deus pagãos, Baal, o deus da Babilônia.
mulher de Acabe, iracunda, feiticeira, autoritária, desonrada e prostituta. A Jezabel, ela é uma personagem bíblica que traz referência de algo que uma mulher jamais pode querer ser. E a Bíblia trabalha em alguns comportamentos, e um deles é emocional, que é um dos problemas que acontece hoje. Eu achei interessante, porque essas questões de psicologia, eu gostei, na minha simplicidade. E quando eu fui fazer faculdade, eu falei, Sandro, ou eu vou fazer teologia ou vou fazer psicologia. Porque lá na igreja eu trabalho muito nessa área das questões da alma, de sentimento, emoção, reações e ações. E eu comecei a faculdade agora, e a primeira aula que eu estou tendo é psicologia e aconselhamento pastoral. Nossa, gente, não tem como desconectar um do outro. Como é importante. E quais são os problemas que pega aqui na Jezabel? É as questões das emoções. Ela era uma mulher iracunda. Ela era uma mulher controladora, autoritária, uma mulher que não sabia honrar seu marido. Era uma mulher que ela agia pelos seus impulsos, não pela inteligência. Irmãos, inteligência é para ser usada, amém ou não? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu vou falar uma expressão aqui que você pode, depois o Vilela e o Du quiser me corrigir. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Eu peço perdão depois. Mas eu vou falar com você, irmãos. Deus está pouco se importando pelo que eu sinto. Deus, Ele se importa pelo que eu creio, não é pelo que eu sinto. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 19 anos e ela tinha 17, eu estava numa paixão tão grande, puro sentimento. Passou 27 anos, a paixão acabou. O sentimento já não é mais o mesmo. Aquela coisa doida de ligar todos os dias, de ficar meia hora, 40 minutos no telefone, irmão, não existe mais. Às vezes é ela que tem que ligar para mim e falar assim, Arnaldo, onde você está? Às vezes eu que tenho que ligar, amor, onde você está? Cheguei aqui em casa, não tem ninguém. Sabe por quê? Porque quem nos impulsionava a essas coisas era o sentimento que nós tínhamos. E sabe o que hoje ficou? Ficou melhor do que sentimento. Ficou a confiança, ficou o amor, o cuidado. Irmãos, eu não preciso sentir mais nada para poder ficar junto com a minha esposa. Sentindo ou não, estou junto com ela, já decidi. Então tem gente, irmãos, por que tem muitos casamentos se destruindo? Porque as pessoas querem sentir de novo. Você já viu o detalhe quando a Bíblia fala para a gente voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor, irmãos, não é ter sentimento quando você se converteu. Sabe aquele sentimento que se converteu? Poxa, Jesus entrou no meu coração, eu ouvi uma palavra, eu fui curado. Olha, gente, vamos lá para a igreja comigo e tal, não sei o quê. Aquele sentimento por Jesus, aquela coisa. Passou 10 anos depois, você não está sentindo mais isso. Deus está pouco se lixando por o que nós sente. O que Deus leva em consideração é o que a gente crê. A Bíblia fala assim, crê somente e verás a glória de Deus. Irmãos, às vezes eu oro pela minha esposa e eu não estou sentindo nada. Oh Deus, vontade de dormir. Senhor, abençoa a saúde da minha esposa. Nós temos vivido uma luta muito grande em 2022, nessa área de enfermidade, muito forte. Irmãos, às vezes aquele frio terrível, e você pegar aquela coberta, você aparece na sala, o cachorro sai até fugindo, fala assim, é um fantasma. O que eu estou sentindo é sono, irmãos, ler Bíblia. Quantas pessoas não lê Bíblia, Odu? Sabe por quê? Porque quer sentir ler Bíblia. Eu não senti de ler a Bíblia hoje. Irmãos, leitura se faz porque é uma necessidade, não é porque precisa ou porque gosta. Irmãos, eu sou ruim de leitura, mas eu estou fazendo faculdade, eu preciso ler. É uma questão de dever. Eu não preciso sentir para ler Bíblia, eu não preciso sentir para orar, eu não preciso sentir para fazer uma visita, eu não preciso sentir, é só crer, ir lá e fazer, é prática, amém ou não? Nós precisamos exercer prática dentro do nosso casamento. O que é o amor hoje sem sentir? O amor sem sentir é o respeito, é o carinho, é o cuidado, é o estar junto, na enfermidade, na saúde. Irmãos, o irmão estava falando aqui de fazer tudo junto. Rapaz, até morrer, nós quase morremos juntos. O carro capotou, estavam os dois lá dentro. Um olhando para cá do outro, com a cabeça... Oi. Você está viva? Porque até a morte separe, viu? Rapaz, da hora que ela soltou o cinto, falou, está viva.
que eu fiquei livre. Irmãos, mas o amor é isso. Eu não preciso sentir mais nada para mim ter convicção com a pessoa que eu amo. Amém ou não? Eu e essa mulher, irmãos, nós temos 27 anos. Eu não lembro o dia, nós já tentamos fazer isso e não conseguimos. O dia que nós brigamos por causa de dinheiro. Nós tivemos necessidade de cesta básica dos irmãos da igreja, que já ajudaram a gente, cesta básica, mas a gente nunca discutiu por causa de dinheiro. Nós nunca discutimos porque, você está puxando do lado da sua família, não, você está puxando do lado da sua, nunca. Nós sempre tivemos uma pegada junto. Vai para casa da sua tia? Vamos. Eu queria ir na minha tia, hoje não dá, acabou. Não tem esse negócio, esses conflitos. Se não for, eu também não dou mais. Então, irmãos, a Jezabel era aquela mulher iracunda. Irmã, olha, presta atenção aqui para mim. Como que você está emocionalmente? Como é que estão as suas emoções, seus sentimentos? Muita amargura, muita mágoa, com um sentimento de ódio. Como é que você está? Então, você precisa cuidar da sua parte emocional. Aqui a Bíblia fala que Jezabel era uma mulher que ela tinha um problema muito sério na sensualidade. Era uma mulher que tinha uma pombagira. Você precisa cuidar da sua sensualidade. O seu marido, ele acha você uma mulher sensual ainda? Que não é o caso da Jezabel aqui, que ela usava isso para as questões negativas, para a sedução, e até queria matar gente com esse negócio da sedução dela. Mas o que eu falo é o seguinte: você tem cuidado da sua sensualidade, seu marido ainda aprecia você, você tem lutado, você tem procurado. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para você, depois você me corrige, e o Vilela também. Irmãs, essa calcinha velha transparente da cor da pele, parecendo um couro de frango, parecendo pele de frango. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Irmãos, não dá não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, põe uma cor nesse negócio aí, bota um vermelhinho aí, bota um pretinho nesse negócio aí, bota um lilás nesse negócio, mas tira esse couro de frango pelo amor de Deus. Esse negócio velho bege aí da cor da pele, parecendo uma mulher, parece uma lagartixa. Se apresenta, irmã, na sua sensualidade. É ou não é? Vai numa lojinha na esquina ali, 199, compra um espartilho, chega com a perna assim na sala, assim, É ou não é? É isso mesmo, irmã. Coloca um espartilhozinho, coloca um panozinho transparente por cima, passa na frente da televisão, dá uma parada assim, Se ele tiver no videogame, arranca o videogame, joga no chão e fala para ele: toca no meu joystick que você vai ver. Não, minha irmã, como é que está a sua sensualidade? Irmão, eu vou falar, vocês brincam? Deixa eu falar, as mulheres lá fora, as pombagiras lá fora, sabe o que as mulheres estão fazendo? Usando a roupa íntima para aparecer, para seduzir os homens. E a mulher em casa coloca cada roupa que parece a estola sacerdotal. O negócio vai escondido, o marido não pode ver nada. Olha, irmão, deixa eu dar uma recomendação aqui, para nós terminar essa parte aqui, que a minha mulher vai me bater se eu continuar. Presta atenção. Quando vocês fossem se ajeitar para ter núpcia, até bonita, a linguagem que eu usei, para ninguém perseguir. Para ter núpcia, não deixa ela tomar banho primeiro. Sabe por quê? Porque a mulher, quando ela toma banho primeiro, é porque ela está cansada. E essa praga vai dormir. Ela vai dormir. Eu vou te dar uma recomendação. E você vai pagar um pau e ela vai dormir. Faz o seguinte: corre para o banheiro, toma banho você. E quando você chegar no quarto, não dorme no seu lugar, deita atravessado assim. Por quê? Porque se você pegar no sono, ela vai ter que te acordar. Ou ela vai ter que te acordar para botar você no seu lugar, ou ela vai ter que dormir por cima de ti.
Seja esperto, mas não deixe essa praga ir tomar banho primeiro não, porque ela vai dormir. Amém ou não? Isso é uma estratégia aí. Onde Acabe errou? Deixar a mulher mandar nele, não tomou posse de ser o cabeça, não tinha direção, não governava, não decidia situações complicadas, deixava tudo na mão da sua esposa. Nós precisamos ver aqui, né? Esse homem, ele deixou a mulher governar, ele deixou a mulher fazer as coisas. Esse homem, ele não fez a parte dele como sendo cabeça, como cuidar da sua casa, governar o seu lar, decidir as situações complicadas. Tem homens que tudo perguntam: aonde está meu negócio? Como é que é? Tudo é a mulher sabe de tudo, ele não sabe de nada. A gente foi conversar esse dia com um casal e falou assim: e aí, fulano? Aí ela falou: e aí o quê? E aí? E aí? Eu falei: meu Deus, esse senhor não sabe de nada. Aonde vai? Que dia que é? O que você vai fazer? Onde está? E não sei o quê. Tudo é a mulher. Aí fiquei pensando, falei: meu Deus, esse homem não sabe. Esse homem não sabe governar essa casa. Sabe, meu irmão, você precisa saber as coisas, governar, saber como seus filhos estão, como a sua esposa está, como vocês estão como cristãos. Você precisa saber das coisas como estão, financeiramente falando, espiritualmente falando. Você é o cabeça do seu lar. Você é que vai guiar a sua família para aquela porta ali, para vir ouvir a palavra de Deus. Mas o meu filho não quer ir. Não tem, o meu filho não quer ir. Está na minha casa, vai para a igreja. Minha filha tem 24 anos. Se ela falar: não, vamos para o culto, fala: não, você vai para o culto. Bora para o culto. Vamos para a igreja, tem que ir para a igreja. Porque nós precisamos trazer a nossa casa aos pés do Senhor, trazer a nossa casa para adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Meu irmão, você tem um papel essencial na sua casa. É você que tem que governar, é você que tem que dar a direção, é você que tem que ser o cabeça da sua casa. Então você precisa tomar a sua posição. Por isso que a mulherada hoje está tomando a posição. Hoje você vê, muitos não querem mais homem, querem mulher. Lá onde nós moramos é tanta mulher com mulher, é só mulher com mulher. Credo, né, irmãs? 2 mulheres juntas, misericórdia. A gente já não se aguenta. E vai arrumar mais uma igual a gente? Não dá, né? Mas hoje, por quê? Porque os homens, desculpa a palavra, mas muitos homens estão frouxos. As mulheres estão tomando a rédea da casa. Eu moro num apartamento, você vê homens estendendo roupa para na segunda-feira. Homens estendendo roupa à tarde, lavando roupa. Eu falo: gente, mas pera lá. Tudo bem, tem ajudar é uma coisa. Mas todo dia, por que esse homem não está indo trabalhar? Por que esse homem está cuidando dessas coisas e a mulher dele não está aqui? Porque os papéis estão sendo o quê? Trocados. Eu conheci um casal que o homem é que fazia a limpeza, gente. A mulher esperava, no final de semana, quem fazia a limpeza era o homem. Eu falei: meu Deus, homem fazer limpeza de casa? Homem fazer alguma coisa? Eu falei: não, isso não está na minha cabeça. Isso para mim não dá muito certo. Porque cada um tem o seu papel. O que ele deve ajudar, ele precisa ajudar. Mas o nosso papel é o principal. Então esse homem aqui, ele não governava, ele não tinha as coisas na mão dele, deixava tudo na mão da mulher dele. Então você não pode ser como Acabe. Mical, mulher de Davi, crítica, não participava do mover de Deus na vida do esposo, vivia indiferente a tudo, tinha dificuldades de relacionamento e apoiar as coisas corretas. Isso vai encontrar lá em 1 Samuel 6, 16 a 21. Mical era uma das esposas de Davi. Vocês conhecem aqui a história. Davi está lá, adorando a Deus, servindo ao Senhor e tal, e ela na janela. Assim na janela. Olha lá. Quer dar um de santão. Agora só porque está com a Bíblia debaixo do braço, fica dançando igual trouxa. E parece que Deus está vendo. Só criticando. Uma mulher que não foi bem sucedida na sua vida pessoal. Uma mulher que estava todo mundo envolvido num relacionamento de comunhão, no partir do pão, nas orações, nos louvores, e aquela mulher lá é totalmente indiferente. Irmãos, e quantas mulheres é assim? Nós tivemos desprazer, nós estávamos acompanhando um casal, e o líder de célula, ele tinha uma pendência na justiça. E ele veio aconselhar comigo, falei: meu irmão, você precisa se entregar.
Por incrível que pareça, eu aconselhei ele num dia. 3 dias depois, o oficial de justiça veio buscar ele. Ficou 4 anos preso. Então, a esposa dele ficou com a célula sozinha. Então, não vamos desamparar essa mulher. Então, tinha um outro casal que era pretendente à liderança dessa célula. E nós fizemos uma reunião, então, para passar a liderança dessa célula para esse casal. Irmãos, e a gente confiante e tal, e, irmãos, na reunião, a mulher falou assim, eu não sei se ela estava com problema naquele dia com o esposo, só sei que na reunião que a gente foi delegar a célula para ele, ela falou assim, se ele quiser ir sozinho, ele vai, eu não vou me envolver com isso, na hora da reunião. Final das contas, uma mulher que estava com o marido preso, assumiu durante 4 anos a célula sozinha, e uma senhora, a Cidinha, seu Márcio. Irmãos, às vezes o marido fala assim, amor, vamos lá para a sala de oração? Ai, não precisa tanto, já não foi no culto domingo? Bem assim. Amor, vai ter o mover lá, na chácara. Poxa, se você não for, eu vou, mas seria melhor nós 2 irmos. Poxa vida, se a minha esposa chega para mim e fala, Arnaldo, ó, vai ter um congresso de mulheres lá em Goiás. É só para mulheres, mas eu gostaria que você fosse, a gente aluga um hotel, eu gostaria de, quando acabasse as reuniões, ter você lá. Irmãos, eu largava, era tudo. Eu iria apoiar minha mulher nisso. Quando nós casamos, nós tínhamos 1 ano e 2 meses. Tinha uma missão na Bolívia. 1 ano e 2 meses de casado. Irmãos, ela falou, meu amor, você quer ir? Eu falei, eu quero ir. Eu te apoio você ir. Irmãos, talvez fosse nos dias de hoje, um casal com 1 ano e meio de casado, eu largo a minha esposa nada. Mas por Jesus não faria isso? Irmãos, eu fiquei 28 dias na Bolívia. As coisas aconteceu na igreja do mesmo jeito, ela cuidou da igreja, tocou a igreja, tocou as reuniões, durante os 28 dias, tudo ficou melhor do que comigo lá. Por quê? Porque como ela fazia as coisas aqui em São Paulo, era o quê? Eu estou apoiando meu marido. Ele não está aqui, mas eu estou aqui para ajudar ele. Então ele não está? Eu estou. Então, irmãos, está faltando isso. Por que muitas vezes a gente faz um curso de obreiro, aí quando chega na primeira reunião, o marido sozinho. E aí, meu irmão, cadê a irmã Maria? Ah, pastor, falou que ela não tem vocação para isso, e que é para mim me virar lá e tal, e que ele me apoia. Apoia longe? Por que não fez o curso junto com o marido? Vinha aprender os 2 juntos? É ou não é? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, ó. Muitas mulheres, elas são culpadas de muitos maridos se desviar. Sabe por quê? Porque enquanto o marido estava na igreja, ela não deu valor para o marido na igreja. Agora vai ter que dar valor para o marido do mundo bebendo cachaça e depois tem que beijar a boca dela. Essa é a realidade. Então, minha irmã, valorize enquanto estiver na sua mão, porque depois que perder, não adianta querer deixar chorar as mínguas, não. Hoje eu vejo pais lá, ó, na igreja, que ao invés de pagar o retiro dos jovens, dava era tênis de 500 pau e o retiro custava 200. Você não vai mandar o teu filho, irmã? Não, pastor, apertou porque eu dei um tênis de presente para ele. Eu falei assim, o tênis vai levar ele para a vida eterna? O tênis vai dar a chance dele ter um final de semana que ele vai ouvir a palavra de Deus numa linguagem juvenil? Sabe o que acontece? Hoje o filho está lá no funk e ela chorando as mingas. Oh, Deus, é consequência, irmãos, tem coisa que é consequência dos nossos erros, gente. E muitos maridos estão desanimados porque não encontram apoio nas mulheres. O irmão leu aqui, eu achei muito interessante que eles leram aqui. Irmãos, casal que trabalha junto, prospera. Irmãos, eu prospero na vida espiritual, porque essa mulher está junto comigo. Eu prospero na vida financeira, porque ela está junto comigo. Para de largar o seu marido sozinho. Deus, quando Ele fez a mulher para o homem, foi nesse sentido, para ela ser a ajudadora dele, para ela estar junto. E essa mulher, irmãos, ela simplesmente largou o marido. Inclusive, quando o marido estava lá bem, aí deu uma ziquezira lá, apareceu um pouquinho do fundo da cueca dele, aí pronto. E tem mulher assim,
que ela vai indo. Quando acontece alguma coisinha, eu não falei que esse negócio de reunião ia dar nisso? Ela fica esperando uma gravidade para poder sentar a lenha. Aí uma pessoa da igreja peca, ela fala assim, eu não falei para você que esse negócio se envolver muito com a igreja, que, aí, tá vendo? Ela espera ver uma gravidade, para poder sentar a lenha. Isso é o espírito de Mical, é a indiferença, está errado. Para um casal cristão, isso está errado. Nós temos que andar junto, amém ou não? Quase que nós morremos junto. Capotamos o carro junto, deu prejuízo junto. Mas quando recebeu o seguro também foi junto, né, nega? Você viu lá? Acabou, Edu? Passou, né? Então nós vamos terminar aqui. Posso falar da mulher de Jó? Só da mulher de Jó para terminar. Pronto aí. Então, vamos colocar de pé. Isso, não pode passar das 10. Está certo, está certo. Está certo. Está certo. Senão eles não chamam de novo. Depois não chama de novo, aí eu perco o crédito. Irmãos, nessa noite, nós precisamos fazer uma aliança entre nós. Amém? Vamos fazer uma aliança entre nós? Da gente fazer juntos? Para a gente não ter essas mulheres, nesse momento delas aqui, não ter esses homens nesse momento deles aqui. Amém, pessoal? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Ou abraça, ou dá um selinho. Do jeito que você achar melhor. Não, aí não. Será que a gente consegue orar juntos, no sentido de, eu estou junto com você. Nós vamos fazer a obra do Senhor junto. Porque, irmãos, no final de tudo, tem filhos, tem isso, mas no final de tudo nós vamos ter que ficar juntos mesmo. Os filhos vão procurar namoradas, não tem que ficar juntos. E nessa noite, irmãos, será que nós vamos sair daqui, esses casais? Ou nós vamos sair daqui, esses casais? Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, graça e misericórdia. Nós queremos sair daqui nessa noite falando, esses casais sim, não esses casais. Nós queremos nessa noite aqui, meu Pai, deixar que o Espírito Santo mude a nossa expressão. Pai querido, nós estamos juntos, meu Pai, até que a morte separa. Espírito de Deus, nos ajuda a cumprir não o nosso propósito, mas cumprir o propósito de Deus, porque se nós juntos cumprir o propósito de Deus, os nossos propósitos serão cumpridos também, porque a tua palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Te adoramos pelo teu amor, graça e misericórdia. Pai querido, que esse final de semana seja um final de semana maravilhoso, meu Pai querido, nesse tema que é de Deus, meu Pai, até que Jesus Cristo seja formado na vida de cada um desses casais, e que nós vamos partir o pão da comunhão, do relacionamento, do diálogo. Vai ser um final de semana tremendo para toda a igreja. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.